Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar um fluxo de caixa de forma simples e rápida. Eu vou te ensinar também, vou te dar várias dicas aí no decorrer do vídeo de ferramentas e funções que poderão te dar mais produtividade no decorrer aí do seu dia a dia, tá bom? E antes de começarmos o vídeo, eu gostaria de pedir para você que se inscreva, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe aí com o máximo de pessoas. Quando você comenta e compartilha, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, então ele acaba entregando esse vídeo para mais pessoas. E assim, juntos, nós nos ajudamos. Então, como já proposto, nessa aula nós vamos criar um fluxo de caixa pessoal do absoluto zero, tá bom? Então, sem rodeios, sem enrolação, vamos aí para a nossa aula. Um fluxo de caixa, eu vou começar aqui, ó, a partir da minha célula B7. Um fluxo de caixa tem que ter data, ele tem que ter o movimento, o tipo do movimento, ele vai precisar ter a categoria, categoria da despesa, então vou colocar só categoria, o valor e o saldo. Bacana? Então agora, antes de mais nada, antes de começarmos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos definindo quais serão as colunas que estarão presentes no nosso fluxo de caixa. Então eu vou ter uma coluna data, uma coluna movimento, uma coluna categoria, uma coluna valor e uma coluna saldo, para mim fazer uma análise período por período. Sendo que, deixa eu inclusive já formatar. Então, para formatar a nossa coluna, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um azul e uma cor branca nos nossos títulos, né, das nossas informações. Bacana? Então, nós temos aqui as nossas colunas. A coluna data, a coluna movimento, categoria, valor e saldo. E aqui em cima, eu vou colocar o saldo inicial. Valor em dinheiro aí, ou que você tenha na sua conta, que é inicialmente. Por quê? A gente vai lançar receita e despesa e ele vai deduzindo aqui as informações ou acrescentando, de acordo se for receita ou se for despesa, na coluna saldo. E aí vai permitir que você realize a análise aí das suas despesas diariamente, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar aqui então o saldo inicial e aqui eu vou colocar um cinza, vou escrever saldo inicial. E aqui eu vou colocar de amarelinho, só para dar uma diferenciada. Vou centralizar, negritei e centralizei. E agora a gente preenche esse saldo, tá bom? Então vamos começar o nosso preenchimento. Eu já vou até preencher o saldo, vou colocar um saldo aqui de R$6.000. Vou formatar, e para formatar eu venho no menu página inicial, venho no grupo de funções número e vou formatar como moeda. Então essa aqui é uma moeda de R$6.000. E eu vou iniciar o meu preenchimento. Eu vou inserir informações aqui do dia 1 de janeiro de 2023. Bacana? Qual é o tipo de movimento? É uma entrada. Então eu vou informar aqui que é uma entrada. Qual é a categoria? Sei lá, vou colocar salários. E o valor? Digamos aí que eu recebi R$3.500 de salário. Show! Olha algumas coisas já que nós já vamos aprender aqui nessa aula. Eu vou ter dois tipos de movimento, entrada e saída. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma validação de dados para a gente colocar nessa coluna movimento apenas essas duas informações, entrada e saída. Vamos lá? Então, eu vou selecionar a coluna movimento, vou vir em menu dados,
ferramenta de dados e eu vou clicar sobre validação de dados. Clicando sobre validação de dados, e o que é essa ferramenta de validação de dados? É o que nós permitimos na célula que está selecionada. Olha só, qual que é o critério de validação de dados? Eu permito qualquer valor nessa célula. E agora eu não vou permitir mais colocar qualquer valor. Eu vou permitir que apareça nesse valor somente uma lista com duas informações, entrada e saída. E é isso que nós vamos escrever, ó. Entrada é a primeira informação que irá aparecer. E agora eu quero que apareça a saída. Então, para mim informar a segunda informação que precisa aparecer, eu dou um ponto e vírgula e escrevo saída. E vou dar um OK. A partir de agora, se vocês perceberem, habilitou uma caixinha aqui na lateral. E se você olhar, se você clicar sobre ela, vai ter duas opções: entrada e saída. Aquelas informações que nós informamos quando nós criamos a nossa validação de dados. A partir de agora, nessa célula específica, eu só posso incluir essa informação. Show? Eu vou copiar essa informação e vou colar para todo mundo aqui para baixo. Depois eu volto apagando. Ó. Copiei e colei e vou dar um delete. Até lá no final da minha célula. Bacana? A partir de agora, ó, as células para baixo, todas elas vão exigir que eu coloque essa informação. E se por um acaso eu colocar, se eu escrever entrada errado, entrada com 2A, ele vai dar um erro, vai falar que esse valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para essa célula. Então, você tem que escrever ou o nome certo ou selecionar a informação aqui. Show de bola? Nós temos também categoria, e digamos aí que você tenha diversas categorias. Por exemplo, entrada, você recebe comissão, você tem outros tipos de entrada, outras receitas. Ou, se for saída, você vai ter uma saída com supermercado, uma saída com despesa de veículo, uma saída com água, luz, telefonia. Então, nós também precisamos criar uma validação de dados para a categoria, para essas informações ficarem padronizadas. Como que nós fazemos isso? Eu vou apagar aqui, eu vou apagar salários. E olha que interessante. Eu vou te ensinar uma coisa muito bacana. Por exemplo, ele vai selecionar aqui a categoria de acordo com o tipo do movimento. Por exemplo, se for entrada, vai aparecer salários, comissões e outras entradas. Se for saída, vai aparecer a opção para me preencher somente opções relacionadas a saídas, desconsiderando opções de entrada. Eu criei aqui um bloco de notas já com essas informações e eu vou colocar aqui em uma planilha à parte. Antes eu vou renomear essa planilha aqui, ó, como fluxo de caixa. Só para a gente ficar organizadinho. E eu vou criar uma planilha aqui à parte como controle. Então, eu vou copiar essas informações aqui, ó. Entrada. Eu já deixei padronizado para a gente não ficar pensando, né? Para ficar tudo organizadinho. E eu vou criar também, opções de saída. Então, nós vamos ter dois grupos de categoria. Categorias de entrada e categorias de saída. Deixa eu formatar para ficar bonitinho. Show? Então, entrada, nós temos salário, comissões, outras entradas, e aí vai depender da sua realidade quando você estiver criando a sua planilha. E opções de saída vai ser água, combustível, escola, luz, manutenção do veículo. Vai depender também da sua realidade quando você estiver criando a sua planilha. Aqui, a minha sugestão, eu vou formatar, eu vou classificar, vou clicar com o botão direito da tabela,
Vou vir em classificar de A a Z. E aí eu vou continuar com a seleção atual. Note que eu não peguei essa célula de cima, eu peguei de água a vestuário. E eu vou continuar com a seleção atual. Para classificar de A a Z, já estava classificado, já está bonitinho. De A a Z, certo? Para ficar numa sequência lógica. E agora nós vamos fazer uma validação de dados para a categoria alterar de acordo com a informação de entrada. Vamos lá? Então, vamos lá no menu Dados. Antes de mais nada, antes da gente ir no menu Dados, vamos aqui em Controle. E eu vou te ensinar a nomear os intervalos. Olha só, no intervalo de entrada, eu vou escrever aqui entrada. E vou dar Enter. Não esqueça de teclar Enter. Para esse intervalo ficar renomeado como entrada. Observe que se eu clicar aqui em B3, ele vai aparecer como o nome da célula B3. Se eu clicar aqui, ó, selecionar todo esse intervalo aqui, ele vai informar para a gente a primeira célula que eu selecionei, é 2. Mas agora, como eu renomeei esse intervalo e eu seleciono esse intervalo, ele vai aparecer para a gente o nome do intervalo que eu renomeei. Bacana? E aqui, ó, eu vou renomear também. Eu vou falar que o nome desse intervalo é saída. E vou teclar Enter para gravar essa informação. Então, da mesma forma, ó, cliquei em qualquer lugar, aparece a primeira célula que eu selecionei. Mas quando eu seleciono esse intervalo ele passa a se chamar saída. Olha uma coisa interessante, se você vir aqui no menu Fórmulas e vir em Gerenciador de Nomes, esses dois nomes que eu acabei de criar, eles estarão aqui. Entrada, que é referente à minha planilha controle, e é do intervalo B3 a B5. E saída, B3 a B5. E saída, ele está na minha planilha controle, do intervalo C3 a C15. Bacana? Então é assim que se nomeia um intervalo. E nós vamos nomear esse intervalo para usar ele na validação de dados. Você vai ver agora como nós vamos fazer. Voltamos aqui para o nosso fluxo de caixa. E aqui na categoria, nós vamos colocar nossa listinha de entrada e de saída. Então, vamos vir aqui no menu página inicial, menu dados. Vamos clicar sobre validação de dados. E aqui nessa célula onde está permitir qualquer valor, nós vamos informar que é uma lista. E vamos digitar igual indireto. Vou colocar maiúsculo, porque eu gosto de maiúsculo. Indireto. E vou abrir parênteses e vou chamar a minha célula de referência aqui, ó, C8. Fechei. Esses cifrõezinhos aqui eu vou tirar, porque eu vou arrastar. E o cifrão ele serve para travar essa célula. Como eu vou arrastar para todo mundo, eu prefiro que ele fique desmarcado. Na verdade, ele tem que ficar desmarcado. E eu vou dar um OK. Note uma coisa, olha só. A minha lista ela acaba de aparecer. Água, combustível, luz, todas as informações estão aqui. E quando eu mudo para entrada, as categorias de entrada, elas aparecem para mim. Bacana, né? Então, só repetindo. Saída, muda para a gente. Entrada também vai mudar. Nesse caso vai ser uma entrada, eu vou lançar aqui como salário e o valor é R$ 3.500. Então esses dois aqui são valores, é dinheiro. Eu vou formatar isso aqui como contábil. Então vem no menu página inicial, no grupo de funções número, e eu clico aqui para formatar como valor, como contábil. Agora nós vamos fazer um cálculo da fórmula para nossa do saldo, né? Porque assim, ó, se isso aqui for entrada, esse valor aqui tem que somar com o saldo, e se for uma saída, esse valor tem que diminuir. Então nós vamos usar uma funçãozinha aqui. Vamos digitar igual. E nós vamos pegar o nosso
o nosso saldo inicial, certo? Mais. E agora eu vou colocar a função se. Porque se for uma entrada, vai somar. E se for uma saída, ele vai diminuir. Show de bola? Então, se, vamos lá na nossa condição. Esse valor aqui for igual, certo? Que está na célula C8. For igual. Eu vou falar o que eu quero se for igual a entrada. Então, abri aspas e escrevo entrada. Ponto e vírgula, o que ele vai fazer? Se for igual à entrada, vai, como já tem um mais aqui, ó, eu não preciso colocar mais 3.500, né? Mais o valor que estiver aqui. Então, eu só preciso chamar a referência. Então, se for igual à entrada, vai ser E8, ponto e vírgula. E se não for igual à entrada, se for falso, o que vai acontecer? Vai ser menos E8. Vou fechar parêntese e vou dar Enter. Olha só o que aconteceu. É uma entrada, então ele pegou 6.000 e somou com 3.500. Deu R$9.500 de saldo. No dia 1/1, você tinha R$6.000 de saldo inicial, estava lá na sua conta. Entrou mais 3.500, esse valor virou 9.500. E se por um acaso a gente mudar essa informação aqui para a saída, ele vai pegar o valor que está no saldo inicial e abater com R$3.500. Abater vai bater R$3.500. Show de bola? Vamos repetir isso, porque aqui, nessa primeira linha, tem uma particularidade. A partir da segunda, a gente vai seguir um padrão. Show de bola? Então, vamos lá. Então, eu vou vir aqui, 1/1 de 2023. Eu vou mudar isso aqui para entrada, porque é um salário, aqui em cima. Eu vou lançar mais uma entrada. E eu vou colocar aqui... Ah, gente, olha só. Lembra que na outra eu copiei e colei para tudo? Eu vou fazer isso também, ó. Copiei. Ctrl Shift setinha para baixo até lá embaixo. Ctrl V. E vou dar um Delete. Só para minha validação de dados valer para todas as demais. E aqui eu vou mudar para salário. E aqui eu vou mudar para comissões. Vai ser mais uma entrada, só que uma entrada de comissões. Show? E aqui eu vou colocar, sei lá, R$500. Esses valores aqui eu também vou formatar, vou trazer o mesmo formato. Vamos repetir a nossa fórmula para gravar na nossa mente? Então vamos lá. Eu só vou lembrar aqui, né? Igual, certo? Na primeira fórmula que a gente fez, a gente buscou esse saldo inicial, não é? Agora a gente vai partir dessa informação aqui, ó, do saldo a partir do primeiro saldo. Show? Porque aí depois a gente consegue copiar e arrastar para todo mundo. Então, eu vou buscar o saldo, que está na minha célula F8, mais se, abrir parêntese, qual que é o teste lógico? Meu teste lógico é se a informação que tiver aqui for igual a um textinho que eu vou escolher, que é entrada, ponto e vírgula. Se essa informação for igual, se for verdadeiro, o que vai acontecer? Se for uma entrada, vai somar com o que está aqui. Eu não preciso colocar o sinalzinho de mais, porque já tem mais aqui somando. Então, eu só busco a referência. Ponto e vírgula. Se for falso, vai ser menos. Ou seja, se não for entrada, vai ser saída. Então, se for diferente de entrada, ele vai abater. Fechei parêntese e teclei Enter. Bacana? Olha o que aconteceu. Eu tinha 9.500 de saldo. Acrescentei mais 500, ele passou a ser 10.000. Se essa informação que estivesse aqui fosse saída, ele iria bater 500 de 9.500.
Tá dando super certo. Vamos mudar isso aqui para entrada, porque comissões é entrada. Show de bola? Agora, o que eu fiz? Para a gente não ficar preenchendo e a gente ter uma base de dados bem extensa para a gente trabalhar as informações, eu peguei aqui, ó, eu fiz uma base de dados aqui para a gente copiar e colar. Então vamos lá. No final, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. E eu fiz simulando o ano inteiro. Bacana, né? Então vamos lá. Ó. Nós temos entrada de janeiro. Aperto o Ctrl, setinha para baixo para levar lá para baixo, até o final de dezembro. Nós temos entradas e saída. Temos lançamentos dessas datas. Show de bola? Então, beleza. Eu percebo aqui, ó, que entrou 10 mil. Deixa eu formatar esses caras aqui como contábil. Formatei como contábil. Então, entrou 10 mil. Ou tem um saldo de 10 mil. Saiu 525. Ficou 9.475. O nosso fluxo de caixa ele está funcionando. Mas se vocês observarem, ele está muito pouco intuitivo. Eu queria que, por exemplo, onde está a entrada ficasse verdinho e onde tivesse saída ficasse com uma cor diferente. Então toda a linha da entrada ficasse verdinha e onde tiver saída uma corzinha diferente. Para mim conseguir identificar, para mim perceber onde estão as entradas, para mim poder fazer uma análise um pouco melhor aí no dia a dia, de acordo com cada lançamento. E é isso que nós vamos fazer agora. Então a gente vai apertar Shift, Ctrl, setinha para baixo e setinha para o lado, para selecionar a nossa base de dados toda. Selecionando a base de dados, a gente vai inserir uma formatação condicional. Isso mesmo, uma formatação condicional. E a gente vai vir aqui em Nova Regra. E aqui em Nova Regra, a gente não vai usar nenhuma regra pré-estabelecida. A gente vai criar uma nova regra de fato. Uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Show? E aqui nós vamos escrever a seguinte informação. Vamos digitar igual. Vamos pegar a informação que está na célula C8. Então eu vou escrever. Eu vou buscar aqui ó, a célula C8. Eu vou bloquear. Tá vendo que está bloqueado linha e coluna? Eu vou desbloquear a linha, porque eu quero que essa informação se repita para todas as outras. Para todas as outras linhas, tá bom? Então, vamos lá. Se o que tiver nessa célula C8 for igual a... Abro aspas para colocar no meu texto. Entrada. O que vai acontecer? Eu quero formatar com uma cor diferente. Então, eu vou colocar esse verdinho aqui. E eu vou dar um OK. E eu vou dar OK novamente. Vejam o que aconteceu. Olha só, onde está escrito entrada, ele fez essa formatação. Olha só. Então vamos lá, no decorrer do dia e do tempo eu fui lançando e aí onde eu lancei a entrada, ele formatou com verdinho. Então vamos fazer uma observação aqui. Ó, no dia 1º de janeiro, tive duas entradas, salário e comissão. E aí eu fui gastando dinheiro, ó. Gastei com roupa, com plano de saúde, e aí meu saldo foi acabando, foi abatendo, chegando aqui no supermercado com 1.202, certo? Só que tivemos uma receita aqui no dia 1º de fevereiro de R$ 4.500 e o meu saldo passou a ser 5.702, 4.500 mais 1.202, 5.702. Depois eu tive uma outra entrada de 1.200. Ele
acrescentou essa entrada e aí eu fui lançando as informações. O bacana do fluxo de caixa é que é um fluxo de caixa diário, então você vai lançando na medida com que esses valores vão entrando ou saindo da sua conta. E aí você consegue fazer uma análise mais detalhada dessas informações. Olha só, vamos ver se tem algum dia que ficou negativo. Olha só, aqui eu estou com um saldo de 6.668, entrou 729 e eu fui gastando. No finalzinho do mês eu precisei gastar 480 e 595. Eu comecei o mês com 795 negativo. E aí entrou 6.500 e eu recompus essa informação, esse saldo, né? Eu consegui ter um sobrefôlego. Só que essas despesas extras que eu tive, ele continuou refletindo nesse mês, tá vendo? Menos 92. E aqui, no final do ano, eu terminei, no último lançamento, com 27. No dia 27, com R$ 1.879. Bacana? Então, entrada facilita muito mais para você fazer a sua análise das informações. Para saída, eu também vou lançar uma formatação condicional. Então, eu venho em formatação condicional, nova regra, usar uma fórmula, digita igual, busca a referência lá em cima, que é na minha célula C8. Vou clicar aqui sobre C8. Eu vou tirar o cifrão que está entre o C e o 8. E vou deixar somente o cifrão que antecede o C. Show? Se o que tiver nessa célula for igual a... Agora eu vou colocar um texto, saída. E vou fechar. Se o que tiver nessa célula for igual a saída, eu quero que formate com uma informação, com uma cor específica. E eu vou colocar um cinza aqui. E eu vou dar OK. E OK. Então, o que é saída fica em cinza e o que é entrada fica em verde. Vamos lá embaixo? Eu vou colocar aqui, sei lá, 30/12/2023. E olha só, estou fazendo isso para você ver que vai acontecer uma coisa aqui. Entrada, viu? Mudei, ele mudou. Salário. Só que ele não aplicou a formatação para todas as células, né, da minha linha. Eu vou colocar aqui 4.500. Ficou verdinho. E eu vou replicar essa formatação porque eu arrastei para baixo. Então ele não replicou conforme eu estabeleci na minha formatação condicional. Por que disso? Você vai descobrir por quê, mas antes eu vou te ensinar uma outra coisa. Observe que toda vez que a gente entrar aqui no nosso fluxo de caixa, a gente tem que arrastar lá para baixo, mover o cursor do mouse lá para baixo para acrescentar uma nova informação. Isso não é muito bom, né? Isso é ruim. Porque toda vez que você quiser fazer essa alteração, fazer uma inclusão de novo valor, você tem que ficar arrastando, movendo o cursor do mouse, Ctrl Shift, Ctrl setinha para baixo. Vamos criar um hiperlink para jogar sempre para a última célula que não foi preenchida. Então, por exemplo, se eu clicar num botãozinho lá em cima, ele vai me direcionar para essa linha aqui, ó, 188, para mim começar o meu lançamento, me realizar meu lançamento. Vamos lá, vamos fazer isso? Então, eu vou colocar esse botão bem aqui. Vamos usar uma função, que é a função, que na verdade não é nenhuma função, é uma fórmula mesmo, um pouquinho grande. Peço que você pare o que você estiver fazendo, preste atenção e tenta praticar, porque essa função, essa fórmula é um pouquinho mais densa, tá bom? Então vamos lá, digita igual, índice, e índice tem acento, então você vai ter que digitar igual, índice, bacana?
E antes de fazer o índice, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu vou usar, depois do índice, uma função chamada célula vazia, que é essa aqui, ó. Essa célula é célula vazia. E aqui eu vou buscar aqui, ó, no M7. Então, olha só. Se tiver vazia aqui no M7, ela retorna para mim como verdadeiro. E se tiver preenchido, ela retorna como falso. Guarde essa informação na sua cabeça. Vamos repetir aqui a função índice. Igual, índice. E na minha matriz eu vou usar essa função. Célula vazia. Porque nós queremos direcionar a nossa informação para a célula vazia, para a última célula vazia lá embaixo. Show de bola? E aqui eu vou selecionar de B8 até B100.000. Show? Porque nós vamos inserir informações. Então, não é possível que você vai inserir até a célula B100.000. Tá bom? E se precisar aumentar isso aí, você aumenta para mais um zero aqui. Ó. Vem aqui, coloca mais um zero e aumenta para 1 milhão. Mas a gente vai até a célula B100.000. Olha só. Deixa eu arrastar aqui para baixo. Ó. Ela continuou e ela vai até lá na célula 100.000. B100.000. Tá bom? Show de bola. Fechei parêntese. E agora, ponto e vírgula. Agora a gente vai dar continuidade à função índice. Eu não preciso de nenhuma outra referência, porque eu estou selecionando uma coluna específica na minha matriz. Então, eu vou colocar 0. E eu vou apertar ponto e vírgula de novo. Número da coluna, eu já selecionei a coluna, então é 0 de novo. E aqui eu fecho o parêntese. Se eu finalizar aqui, a minha função, a minha fórmula vai dar errada. Antes de índice, eu preciso acrescentar uma nova função, que é a função corresp. Eu digito igual corresp, abriu o parêntese e eu vou escrever verdadeiro. Lembra daquela informação lá, verdadeiro? Por quê? Olha só, o meu valor procurado é verdadeiro. Então, eu vou procurar um valor e ele tem que estar escrito verdadeiro. Show de bola? Se tiver escrito verdadeiro, esse corresp ele vai dar a correspondência dessa célula que está escrito verdadeiro, que está vazia. E aqui no final, eu vou apertar ponto e vírgula e eu vou falar assim, ó, eu quero exatamente a minha correspondência, eu quero a minha correspondência exata. Então, você digita 0 e fecha. E vamos teclar Enter para ver se deu certo? Orando a Deus para que dê certo. Dê Enter. E apareceu aqui para a gente o número 181. Vamos ver se a nossa célula, a nossa linha que está com a célula vazia, é a linha 181? Vamos lá. Não é, é a linha 188. A 181 é essa aqui. Deu uma diferencinha aí, ó, de quantas? De 7 casas. Por que isso? Por que deu na 181 e não na 188? Vou te falar. Ele está buscando como referência a coluna. E a minha coluna, ela não começa aqui de onde eu selecionei. Ela vai começar na linha 1. Então, da linha 1 até onde eu selecionei tem 7 casas. Bacana? Então, a gente vai acrescentar no finalzinho mais 7. Vamos ver se vai bater? Vamos teclar Enter. Número 188. Ele está falando para a gente que a nossa célula vazia ela é correspondente à linha 188. Vamos voltar lá para conferir. Então, a primeira célula vazia é a 188. Se eu preencher, colocar mais informações, vou encher de informações aqui, ó. O que tem que aparecer para mim? O número 192, correspondente à linha 192. Vamos lá? 192, que é a primeira célula vazia. Tiago, mas e daí?
Você disse que ia colocar um botãozinho que ia arrastar. Eu só estou vendo fórmula e número. Até agora não está resolvendo nada para mim. Então vamos lá. Antes de CORRESP, você vai adicionar uma nova função, que é a função hiperlink. Ou seja, a gente vai fazer um link com esse número correspondente. Então vamos lá. Digita igual, hiperlink com H. Eu vou apertar Tab já para ele já iniciar a nossa função. Então, quando eu aperto o Tab, ele já abre parêntese. Tá vendo? E qual que é a coluna? Qual que é o local do vínculo? O local do vínculo, eu vou abrir aspas, porque eu vou colocar um texto. É na minha coluna B. Show? É na minha coluna B. Só que o Excel, quando ele for aplicar o hiperlink, ele vai escanear todas as pastas de trabalho e vai procurar a coluna B. Então, nós precisamos falar para ele que essa informação está na coluna B dessa planilha fluxo de caixa. E para a gente fazer isso, antes da letra B, a gente precisa colocar um jogo da velha. Certo? Depois aqui, ó, observem aqui na minha caixa de fórmula. Ó, depois da aspa, eu vou concatenar o hiperlink com a minha função CORRESP. E aí, para mim fazer essa concatenação, essa junção, eu vou apertar Shift, né? Ou eu vou incluir aqui o I comercial. Bacana? Agora, olha só, nós acabamos de informar o local do vínculo. O local do vínculo está na coluna B, correspondente ao retorno dessa fórmula. Está na célula B192, por exemplo. Entendeu? Com o que o CORRESP me retornar. Bacana? No finalzinho aqui, ó, eu venho e dou um ponto e vírgula para mim colocar um nome do meu hiperlink. E ele é até bem intuitivo. Ó. Coloca um nome amigável, meu amigo. Um nome fácil de entender. E eu vou colocar esse nome, ó, eu vou abrir aspas duplas, novo lançamento. Fechei aspas. Vamos ver se vai dar certo? Vou fechar parêntese e vou dar Enter. Apareceu uma opção de link aqui, tá vendo? Um textinho com um link. Novo lançamento. Vamos ver o que acontece quando eu colocar o cursor do mouse aqui em cima? Ele vai direcionar para a minha célula vazia. Vou preencher novamente para a gente fazer um teste. Vamos lá em cima? Olha só, tem que voltar aqui para a minha célula 193, tá vendo? Ó, apareceu o mousezinho e ele já está mostrando, ó, hashtag B193, é a célula que vai direcionar. E ele é tão intuitivo que fala, ó, clique uma vez para prosseguir. E se eu clicar, ele vai me direcionar para a célula B193 para fazer um novo lançamento. Show de bola? Mas como eu já havia antecipado aqui, eu me antecipei na hora de falar para vocês, observem a formatação aqui da nossa fórmula. Toda vez que eu precisar colocar uma nova informação, eu preciso repetir a formatação, vai ficar chato demais isso aí, né? Então, como que nós fazemos? Inclusive, eu vou centralizar essa data aqui, ó, botar ela no meio. Como que a gente faz para a gente deixar isso aqui mais dinâmico? Nós vamos formatar como tabela. Então, nós vamos selecionar todo esse intervalo. Vai vir no menu página inicial. A gente vem aqui em estilos, clica em formatar como tabela e escolhe qualquer formato aqui. Eu gosto muito desse formato aqui, ó, branco, estilo tabela, média 18. Então, e eu vou dar OK. O que ele fez? Ele formatou como tabela. Então, quando eu inserir uma nova informação aqui, ó, 30/12/2013, não, 2023, ele vai copiar a formatação das células de cima. E aí a gente vai informar, é uma entrada. E logo ele vai preencher automaticamente. Ele também copia nossa segmentação de dados e aí a gente vai fazer o preenchimento.
uma entrada de R$2.000 e aqui nas próximas ele já vai arrastar para todo mundo. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula, onde nós aprendemos a fazer um fluxo de caixa muito simples para você ir lançar suas despesas no dia a dia. Você consegue adaptar esse fluxo de caixa para a sua empresa, dependendo da realidade, dependendo, você coloca aqui uma subcategoria e você consegue brincar mais com isso, tá bom? Eu vou disponibilizar esse fluxo de caixa para você baixar. Só que eu preciso que você faça um favor para mim. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários. Eu quero receber um fluxo de caixa, tá bom? E se você tiver alguma sugestão de novas aulas, de novos conteúdos, manda aqui também nos comentários que a gente vai estar postando aulas semanalmente com a intenção de te ajudar a destravar aí os seus conhecimentos em Excel.